Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muito carinho nessa quarta-feira, dia 25 de abril, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. E aí, como é que você está? Que Deus te abençoe e te inspire mais um dia. Não é que nesse contato interior com o seu eu divino, você possa cada vez mais amar a sua humanidade, santificar o seu lado humano, aceitar quem você é, de maneira que o seu lado divino fique cada vez mais presente na sua vida. Meus amigos, muitas vezes nós queremos a felicidade e não nos damos conta que fugir, de nós mesmos, fingindo ser quem não somos, é a pior forma da gente fazer isso. Quando a gente aceita-se, quando nós aceitamos que temos pontos a trabalhar com honestidade emocional e começamos a trabalhar com consciência, a gente se liberta. Uma das parábolas mais lindas do Evangelho, lá na narrativa de Lucas, o evangelista Lucas, no seu capítulo 16, lá no versículo 19, conta a famosa história do rico avarento de Lázaro. Esse não é o Lázaro, o amigo de Jesus, não, é um outro Lázaro. A parábola conta, gente, que tinha um homem rico, que todos os dias comia bastante, se regalava bastante, e do lado de fora ficava deitado um mendigo chamado Lázaro, todo doentinho, tadinho. Era coberto de úlceras, os cachorros vinham lamber as úlceras, E um dia esse mendigo desencarnou. Segundo a história, ele foi levado, para os anjos, lá para o seio de Abraão, e nesse sentido, ele chegando lá, pouco tempo depois, o rico também acaba desencarnando e, claro, vai arder lá nos infernos. É a metáfora da história, E aí o rico, observando o calor, a tristeza, a dificuldade, olha para cima e vê Lázaro numa outra condição. E suplica a Lázaro para que ele pudesse derramar, nem que fosse uma gotinha, da saliva para aplacar, o seu calor. Mas Abraão fala que isso não é possível, porque cada um deles estava num reino diferente. Então ele suplica, por favor, eu tenho 5 irmãos, envie pelo menos alguém, à casa de meu pai para dar testemunho desses erros que eu cometi sendo egoísta, para que eles não cometam também o apego à matéria. Aí, na história que Jesus conta, Abraão diz, eles têm Moisés e os profetas, eles é que ouçam-nos. Não, 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 pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for aparecer para eles, com certeza eles vão se arrepender. Gente, olha que fala interessante. Na fala de Abraão, porém, Jesus conta, que Abraão teria dito: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco vão acreditar, ainda que ressuscite alguém do mundo dos mortos. Gente, veja bem que essa fala profunda, ela nos mostra vários pontos interessantes. Primeiro, o perigo da avareza. Quantas pessoas nós conhecemos que se perdem na avareza? Pessoas apegadas a roupas, apegadas a bens materiais, apegadas à casa que mora, o carro que tem, não é? Apegada muitas vezes à comida que come. Pessoas apegadas, simplesmente apegadas, humilham outras pessoas. Às vezes é um parente que humilha outro. Você vê que loucura? Eu conheci uma senhora, muitos anos atrás, ela participava da atividade da sopa, lá na Casa de Glacos, em Betim, quando existia essa sopa ainda no centro. Eu tinha 18 anos e eu me recordo muito bem essa senhora. Ela ia a pé e voltava a pé e o marido a manipulava e até dinheiro para comprar a calcinha dela. Estou falando de uma senhora de mais de 70 anos, gente. Ele não dava porque ele não aceitava que ela saísse para se dedicar ao semelhante. Vejam que coisa, A que ponto chega a avareza humana? Então, muitas vezes, sem se dar conta, a gente se torna uma pessoa avarenta. E claro que se a gente está fazendo isso, a gente se distancia do reino de Deus em nós. A gente acaba confundindo as coisas. Então, a avareza é apenas um detalhe mais importante, um exemplo que nós precisamos aceitar que a temos, Porque se você tem a tendência à avareza e você não aceita isso, o que acontece? Você se torna exatamente como o rico da história. Eu não quero ficar assim. Eu tenho certeza que você também não. Mas é assim que a gente fica. A gente às vezes vai negando. Não, não sou apegado não, mas com compensação humilha as pessoas ou não consegue ficar sem aquela questão material, não consegue dividir com ninguém. Às vezes tem gente, é uma loucura isso, pessoal. Guarda roupas velhas em casa, prefere deixar para as traças
do que doar para alguém que está em estado de necessidade. Ou então, quando doa, doa só roupa ruim. Não, nada disso. Quando você for doar, doe roupas boas, doe um sapato bom para que a pessoa possa utilizar, não é verdade? Se você estivesse no lugar da pessoa que recebe, você só ia querer receber coisas ruins? Não, se você vai dar uma comida a alguém que está precisando, dê uma comida boa. Isso eu aprendi com a minha mãe. Eu me lembro bem, quando eu era criança, as pessoas batiam muito na porta de casa, né, para poder pedir esmola ou alguma coisa. A gente sempre foi muito pobre. Durante muitos anos a gente não comia nem até o dia 20 de cada mês, dia 22. Só quando eu comecei a trabalhar, isso já com 17 anos, é que eu pude ajudar, né, nas finanças de casa. Mas mesmo assim, minha mãe tirava do que tinha e dava para as pessoas. E não era qualquer coisa, né? Pegava lá o pão, era não um pão duro, era o pão que tinha acabado de comprar. Pega um e dá lá. Era o arroz, né? Era um pouco de comida e nunca faltou, né? Passando dificuldade, mas nunca faltou. Então, meus amigos queridos, cuidado com a avareza, não é? Cuidado com essas manchas que ficam no nosso inconsciente, que a gente não aceita que tem, pela vergonha de admitir que a gente tem, mas que nos dominam, para que não aconteça conosco o que aconteceu na história, né, com o rico, quando Lázaro, que sofria, se libertou e o rico, que desfrutava aqui na terra, se aprisionou. Não é verdade? Como dizia Jesus, vamos repetir novamente: aqueles que tiverem olhos para ver, que vejam. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. E você, se considera uma pessoa generosa ou apegada à matéria? Você aceita essa parte sombra em si para trabalhar com ela ou não? Você acha que você não tem absolutamente apego nenhum? Como é que você acha que você se relaciona com essa questão? Vamos pensar nisso com carinho no dia de hoje? Tá bom? Gente, começa hoje, graças a Deus, nossas atividades na minha amada cidade de Salvador. Ai, que saudade, Salvador, falo sério. Muito tempo sem ir a Salvador. Eu tenho uma relação muito profunda, porque quando eu fui criança, né? Quando criança, eu morei em Lauro de Freitas, na Grande Salvador. Então foi tão bom, tão bom. Foi aí que eu conheci o Espiritismo a primeira vez, né? Que eu vi o Livro dos Espíritos, que tive a oportunidade de ler, eu tinha 11 anos. Meu primeiro contato mediúnico consciente. Então, assim, eu tenho um carinho grande. Antes de tudo isso, eu fiz a primeira comunhão aí na Bahia. Então, meu destino espiritual está muito ligado a essa terra que eu respeito muito, amo muito. Além de que, às vezes, com os baianos sempre é uma bênção, né? Uma maravilha, um povo bem-humorado, batalhador, guerreiro e com certeza com muita coisa para nos ensinar. Então estaremos juntos hoje, iniciando a nossa jornada do Evangelho, né, em Salvador. Tem hoje, amanhã. A gente está divulgando agora, está indo junto com a pílula. Os banners, né, dos locais, para aqueles que se desejarem estar conosco, vai ser uma alegria, com certeza abraçar vocês. E sábado agora e domingo, vocês sabem, nós temos a continuidade do Spiritual Coaching, do Gestão de Riqueza, e aguardem, hein? A esse propósito, muito em breve, novidades, e vocês vão entender, né, a quantidade de bênçãos que vocês estão ajudando a realizar mundo afora. A gente está preparando material para que vocês possam ter a noção do que é que vocês estão participando e nem se dão conta quando estão nos ajudando. Então, que Jesus abençoe sua boa vontade. Luz e paz mesmo. Tem tanta gente que fala bobagem, né? A gente ora por cada um de vocês que fala bobagem com todo carinho, do mesmo jeito. Pode ter certeza disso. Faz mal não. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Luz e paz, né? Estamos com grande expectativa, a nossa equipe da Falange que está indo aí agora para a Bahia, para conhecer vocês de Salvador e os baianos que vierem estar conosco. Mas lembremos todos, né, meus amigos, do cuidado com a avareza, do cuidado para a gente não fechar os olhos para partes da nossa persona que precisam sim ser trabalhadas, tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E você já sabe, até breve, até muito, muito breve.